Querido, vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim com ela: hoje você vai receber uma unção de profeta. Fala com ela aí. Você crê nisso? Amém? Glória ao teu nome, Jesus. Nós, por mais que o nosso coração, humanamente estejamos tristes, mas o nosso espírito se encontra feliz por nós estarmos adorando ao Senhor em mais um domingo neste lugar. Amém? Então, eu quero deixar algo para você aqui bem claro. O nosso culto fúnebre foi pela manhã. Amém? Amém. Então, nós vamos virar a página, porque Deus quer fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida nessa noite. Porque o pastor Nilo está num lugar, um ambiente de glória, assim como o pastor Zé Carlos falou. Está no céu, um ambiente de glória. E se ele pudesse estar lá de si, se ele pudesse estar vendo o que nós estamos fazendo aqui, se ele pudesse ver, eu creio que ele não ia querer que nós tivéssemos todo mundo para baixo. Todo mundo para cima. Igual eu falei hoje de manhã aqui. Ele falou que queria, no meu velório eu não quero chororô, no meu velório eu quero louvor, no meu velório eu quero que filma, que faz zoeira, que faz essas coisas mesmo. No meu velório eu não quero. Então, assim, é difícil? É difícil. Mas foi de manhã o culto fúnebre. Nessa noite, Deus quer fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida. Falaram para mim assim: pede para trocar o pregador, que você tô virado, 24 horas virado, pede para trocar o pregador, pede para fazer isso, para fazer aquilo. Querido, a hora que eu recebi a notícia, eu dobrei meu joelho, antes de sair de casa, eu dobrei meu joelho e falei: Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Preciso da tua ajuda. Existem coisas que eu preciso fazer, existem coisas que eu vou ter que fazer. Então, sem a tua presença, sem a tua ajuda, eu não consigo. Então, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Então, assim, outra coisa que ele não queria que eu fizesse era fazer justamente isso. Pedir alguém para fazer no meu lugar. Porque não é eu, é o Espírito que habita em mim. Então, é Ele, é o Senhor que vai fazer nessa noite. Amém? Então, eu queria que você botasse um sorriso nesse seu rosto aí, que você veio nesse lugar nessa noite para adorar o Rei dos Reis, aquele que deu a vida por você, aquele que salvou o pastor Nilo, aquele que cuidou das dores dele e aquele que vai cuidar das minhas dores, da sua, e que vai nos levar para o céu. Amém? Amém. Então, abre a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1. Amém? Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Por enquanto, só o versículo 1. Depois nós vamos lá para Ezequiel 37, no meio da pregação. Mas agora, só o versículo 1. Diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia, no 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio de Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Até aí. Poder sentar. Vamos estar orando. Espírito Santo, o Senhor já se faz presente nesse lugar, meu Pai. O Senhor, Deus, já habitou em meio aos louvores. Eu quero pedir ao Senhor nessa hora. O nosso coração nós queremos entregar ao Senhor. Que o Senhor possa trabalhar no nosso coração, na nossa vida, nessa noite. Queremos dar total liberdade, legalidade para que o Teu Espírito venha atuar em nós nessa noite. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor repreenda nessa noite todo o espírito de tristeza. Queremos que o Senhor derrame sobre nós um espírito de ousadia, de alegria, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite. Meu Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor jogue por terra todo espírito de distração. Senhor, toda corrente seja quebrada, meu Pai, que a nossa mente seja levada ao trono da Tua glória, que o Teu Espírito venha trabalhar no meio da Tua igreja, Senhor.
porque somos o teu povo, Senhor. Somos o teu povo, aquele a qual o Senhor quer tratar, que o Senhor quer curar. Somos a tua igreja, que o Senhor anseia em ver a tua igreja curada, sarada, profetizando, Senhor, sobre essa terra e ganhando vidas, meu Deus. É o que eu oro e peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Querido, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a visão de Deus para nós, e assim, sobre algo que eu achei muito interessante, sobre esse versículo aqui, primeiro aqui, que fala sobre Ezequiel, quando Nabucodonosor, né, eles invadem Jerusalém e levam eles cativos, levam eles ao exílio cativo, ele pega os líderes e leva. E Ezequiel, a família dele era uma família de sacerdócio, né? Imagina, aqui fala no 30º ano. Por que no 30º ano? Porque nós podemos ver que até Jesus, ele assumiu o ministério depois dos 30 anos. E Ezequiel, provavelmente, né, ele estudou, se preparou para ele cumprir um propósito, que era de ser sacerdote. E ele só poderia cumprir esse propósito depois dos 30 anos. Depois dos 30 anos que ele poderia. Aí você imagina, quantos aqui já se frustraram com alguma coisa? Se eu for perguntar, bastante, né? Normalmente, já pensou aquela pessoa que estuda, que faz uma faculdade e que chega... Vem cá que hoje eu preciso da minha folhinha, que minha mente não está hoje... Quantas pessoas que não estudam? Vou desligar aqui porque eu não tenho capinha de gordura não, então... Sofriento. Quantas pessoas que às vezes estudam, quantas pessoas que às vezes almejam, planejam algo e quando chega no momento de acontecer, as coisas dão errado. Quantas pessoas planejam casamento, quantas pessoas planejam aniversário, quantas pessoas, né, quantos meninos, né? Eu mesmo quando era menino, que não tem muito tempo, tive uma decepção que hoje eu vejo o porquê dessa decepção que eu tive lá atrás. Dessa decepção, né? Que eu quase fui um jogador de futebol, quase fui, né? Quase fui. Joguei em clube, treinei, participei daquelas coisas todas, fui disputar um campeonato e de 23 jogadores, eu era o único. Futebol, quem joga sabe que é por idade, tipo 84, 85, é assim. Eu era o único 83 no meio dos 84 e 85. E naquela época não era igual hoje, não existia sub-23 naquela época, era até júnior, até 18 ali e depois profissional. E eu fui disputar um campeonato. E aí hoje eu fico mostrando as meninas, ó, tá vendo aquele cara lá, já tá aposentado hoje, né, porque eu já tenho 42, então assim, a maioria já tá aposentado também. Falei assim, ó, tá vendo aquele cara lá que aparece na televisão? Então, eu joguei com aquele cara lá, ó, quando ele era novo também. Aí elas ficam assim, não jogou nada. Eu falei, pô, joguei, cara, joguei com esse cara aí lá, não sei aonde, joguei. O que aconteceu? Dos 23 jogadores, 22 foram para clube. O único que não foi eu, por causa da minha idade. O cara falou, poxa, eu queria muito te levar, mas eu vou perder um ano. Então eu não tenho como te aproveitar. E isso me frustrou demais. Eu treinava muito, eu treinava todos os dias, de domingo a domingo. Eu treinava e trabalhava, me dedicava muito. Meu pai está aí de prova, me dedicava muito. Isso me frustrou de uma forma que eu vim para Paraíba.
Foi onde eu vim para Paraíba, fui estudar, conheci Renata e hoje sou um profeta de Deus. Então, assim, aí ela fica assim, mas se você fosse um jogador, você não teria me conhecido. Eu falei, não teria te conhecido. Então, assim, e hoje para mim, com certeza, é muito maior o prêmio que eu ganhei, a família que eu ganhei, do que talvez se eu tivesse, com certeza, não estaria no caminho do Senhor, não seria quem eu sou, na verdade. Então, assim, mas a frustração é muito grande. Quando você se depara com uma frustração assim, você fica... Tanto que me fez mudar de cidade. Me tirou do Rio e me trouxe para Paraíba do Sul. Para eu viver uma outra história. E assim também aconteceu na vida de Ezequiel. Quantos sabiam disso daí? Que Ezequiel teve uma frustração. Por quê? Ele se preparou o tempo todo, se preparando para assumir um sacerdócio, para ser sacerdote. E o que acontece? Quando chega a época dele se tornar sacerdote, o que acontece? Houve a invasão. Nabucodonosor invade e leva todo mundo cativo. E vai existir sacerdote no meio lá dos escravos? Não tinha sacerdote. Mas como é que ele está aí, poxa? Você não vai ver Ezequiel aqui como sacerdote. Você não vai ver ele como sacerdote. Então, assim, mas a frustração tem que ser algo que nos motiva. Porque, às vezes, eu queria muito ser um jogador de futebol. Mas Deus não precisava de mim como jogador de futebol. Deus precisava de mim como um profeta na casa dele. Às vezes, você e eu, nós criamos planos, nós temos objetivos, nós fazemos tantas coisas. Nós miramos tantas coisas, nós queremos fazer tantas coisas. Mas quem disse que é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida? Muitas das vezes nós não paramos, às vezes, para pensar. Nós não paramos para analisar. Nós não paramos para sentar, para conversar e para perguntar a Deus o que o Senhor quer. E aqui fala que nesse 30º dia aí fala assim, estava junto ao rio Quebar e se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Em meio ao exílio, Ezequiel ele teve visões. O que nós temos que entender é o seguinte, essa visão de Deus, para os céus se abrirem, para ele ter a visão, o céu teve que se abrir, ele teve a visão. Só que ele teve a visão de Deus, mas ele estava no exílio, ele estava, no meio do povo escravo. Ele estava no meio vamos colocar assim, da escravidão, em um ambiente ruim. Mas ele tinha a visão de Deus. Amém? Ele tinha a visão de Deus. Quando nós temos a visão de Deus, quando nós conseguimos enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar, não importa o ambiente que nós estamos. O que vai acontecer? Nós vamos ter dificuldades? Sim. Nós vamos ter os problemas? Sim. Mas os problemas não vão parar a visão. A visão que Deus nos dá, a nossa dificuldade ali, não vai parar a visão. Não vai parar a visão. Não vai fazer com que nós venhamos deixar de ter a visão que Deus quer para nós. Nós precisamos entender isso e não importa o meio a qual nós estamos vivendo. Por quê? Para nós, às vezes, é muito cômodo. É muito cômodo. Nós estamos num ambiente ruim, nós estamos cabisbaixo.
Quando a gente está num ambiente favorável, todo mundo celebra. Quando está num ambiente ruim, todo mundo fica para baixo, quer desistir. A primeira coisa que acontece quando nós passamos por fase de dificuldade na nossa vida é nós abandonarmos a visão. Abandonarmos aquilo que Deus quer nos mostrar, aquilo que Deus tem para nós. É a primeira coisa que nós fazemos. É abandonar isso. Mas Deus quer restaurar a nossa visão. Deus quer dar para nós, assim como Ele tem dado visão, né? A liderança da igreja tem mostrado, tem dado direcionamento para nós. Direcionamento para nós. Nós vamos continuar passando por problemas? Sim. Nós vamos continuar passando por dificuldades? Sim. Estamos sem dinheiro? Sim. Mas a visão que Deus deu para nós, esses problemas não vão nos parar. Vão ser ambientes em que nós vamos viver e ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Assim como foi com Ezequiel. Assim como Ezequiel passou a vivenciar os milagres de Deus. E o que nós podemos ver? O que nós podemos ver? Quando Deus dá para Ezequiel as visões, Deus começa a despertar algo novo em Ezequiel. Deus começa a despertar algo novo. É por isso que nós precisamos entender. Porque, às vezes, ou quase sempre, para que o sonho de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na tua vida, o meu sonho e o meu propósito tem que morrer. Para que o sonho de Deus e o propósito de Deus se cumpra na minha vida, na maioria das vezes, o meu sonho e o meu propósito tem que morrer para que venha sobressair o de Deus. Mas como assim? O que aconteceu com Ezequiel? O sonho de Ezequiel era ele cumprir o sacerdócio. Era cumprir o sacerdócio. Ele estudou para ser sacerdote. Mas Deus não precisava de sacerdote num povo perdido e corrompido. Sabe o que Deus precisava no meio do povo? Por quê? O sacerdote, ele é aquele que leva a voz do povo para Deus. Essa era a função do sacerdote, levar a voz do povo para Deus. E qual é a função do profeta? É trazer a voz de Deus para o povo. Entendeu? Então valia um glória, né? É trazer a voz de Deus. Deus falando com Ezequiel, eu não preciso de sacerdote aqui, Ezequiel. Eu preciso de profeta. Eu preciso da minha voz no meio do povo. E o que Deus está precisando nos dias de hoje? É trazer a voz dele para o meio do povo. Deus está precisando de profetas, Deus está precisando de pessoas que se levantem como voz proféticas nessa geração. E esse é um dos legados do nosso pastorzão, ele era profeta, era a voz de Deus na terra. Vou dizer algo para vocês que aconteceu comigo na última vigília, se eu não me engano. Deus já tinha falado algo comigo, só que eu sempre fui meio medroso. E ele sempre foi o cara que falava assim, cara, vai lá e faz. Ele sempre foi o cara que falava comigo assim, você faz melhor do que eu. Ele nunca era um cara que falava assim, tinha ego dentro para falar assim, ó, eu sou melhor do que isso, do que você nisso. Não. Ele sempre falava comigo assim, ó, você é melhor do que eu. Você é melhor do que eu. E um dia eu estava, na última vigília, se eu não me engano, que eu estava aqui, ele veio para mim e falou assim, ó, Deus está mandando ministrar algo na sua vida. Deus está mandando, e Deus já tinha tocado no meu coração sobre isso, só que eu estava com medo e eu não tinha falado isso para ninguém. E eu falei, Senhor, eu queria tanto, Deus. Ele veio e falou assim, olha, Deus está derramando sobre a sua vida hoje
e eu compartilho daquilo que Deus tem na minha vida, eu divido com você, e Deus está derramando algo novo sobre a tua vida hoje. Ele falou assim, ó, Deus está derramando uma unção de cura sobre a sua vida. Deus vai usar você para curar muitas pessoas. Veio aqui, me abraçou e falando comigo. Deus está derramando uma unção de cura sobre a sua vida. Agora você precisa ser ousado e colocar o que Deus está te dando em prática. Sabe o que aconteceu? Eu nem sei se eu falei para o Bruno. Bruno, irmão do Elinho. Eu falei para você que a moça pediu para eu orar por ela? Lá na casa? Não, né? Onde eu estou trabalhando ali. Eu estou lá 3 semanas. Na primeira semana que eu cheguei lá, por quê? Quando Deus faz isso com a gente, Ele coloca a gente à prova. Eu cheguei lá, depois de 1 ano que eu não ia lá, eu cheguei lá, a filha dela falou assim comigo, Léo, a minha mãe falou, e eles são católicos, a minha mãe está com muita dor na coluna, ela mandou te perguntar como você é pastor, ela mandou te perguntar se você não ora ela lá embaixo. Eu falei, oro. Ela falou assim, você ora mesmo? Eu falei, oro. Desci, fui lá. O que está acontecendo? Olha, eu levei um tombo, estou com muita dor, já fui em vários médicos, não consigo, estou andando mancando, não consigo. Falei, não, vou orar para a senhora, mas eu não quero que a senhora coloque expectativa em mim, não, porque eu não posso oferecer nada para a senhora. Coloque a sua expectativa, a sua fé em Deus. E Ele pode curar a senhora, Ele pode diminuir as suas dores. Orei por ela e subi. Falei, Senhor, seja feita a sua vontade aí. E subi. Chegou no outro dia, a filha dela me chamou e falou, Léo, a minha mãe falou que como ela dormiu bem, como as dores dela diminuíram, ela está quase sem dor nenhuma. Falei, glória a Deus, Patrícia. Isso aí é Deus. Deus quer nos usar como profetas nessa geração, queridos. Deus não está precisando de sacerdote, de ficar levando lamúrias e lamentações do povo para Ele. Não. Nós estamos precisando ouvir o que Deus tem a falar com a sua igreja. É por isso que muitas das vezes nós estamos perdidos. Porque está existindo poucos profetas, está existindo poucas pessoas que estão tendo visões e que estão sendo profetas de Deus nessa terra. E Deus quer que nós sejamos profetas dele nessa terra. Nós precisamos profetizar. Se nós formos para o capítulo de Ezequiel 37, nós vamos ver que Deus já pega Ezequiel, já deixa o sacerdócio de lado e fala assim, eu quero que você seja profeta. Leve Ezequiel para um vale de ossos secos, sequíssimos. E a Bíblia fala assim, que não foi Ezequiel que foi para o vale. Não foi Ezequiel que foi para o vale. A Bíblia fala que foi Deus em que o levou. Foi Deus em que o levou para o vale. Ele que levou Ezequiel para um lugar onde tinha ossos sequíssimos. Deus levou ele. E nós sabemos que esses ossos eram o povo, nós sabemos que a questão da sequíssimos eram os anos, a vergonha de tantos anos, o povo em si. Deus queria restaurar, mostrar para aquele povo ali, Deus queria, né, assim como fez, restaurar o seu povo, restaurar um novo exército. Mas existia ali morte, existiam ali ossos sequíssimos. E Deus colocou Ezequiel naquele meio. Nós precisamos nos preparar. Porque Deus vai te levar a lugares aonde tem ossos sequíssimos. Deus vai te levar a lugares aonde há morte. Deus vai te levar a lugares aonde você olha e fala assim, aqui não tem jeito, não existe vida. Ou talvez esse lugar possa ser a nossa própria vida.
Talvez nós estejamos vivendo uma vida de ossos sequíssimos. Mas o que Deus quer fazer conosco? Restaurar. Trazer nova vida. Começar a juntar, se as coisas estão todas elas de cabeça para baixo, se a sua vida está de cabeça para baixo, se o seu casamento está de cabeça para baixo, assim como aconteceu aqui, Deus quer começar a juntar osso com osso, sem confusão. Se nós formos parar e analisar os detalhes do texto, vocês acham que pelo tempo, pela quantidade de ossos que tinha, que eram muitos ossos, vocês acham que os ossos, eles estavam todos eles juntinhos, perfeitinhos, esqueletos todos perfeitinhos, tudo perto? Não. Estavam ossos espalhados. E assim muitas das vezes está a nossa vida, toda bagunçada, toda espalhada. Mas a partir do momento que sair da minha boca e da tua boca uma voz profética, os ossos vão começar a se chegar aos seus ossos. Cada osso no seu osso. As coisas na tua casa vão começar a chegar, cada coisa no seu devido lugar. As coisas no seu trabalho vão começar a chegar, cada coisa no lugar. Na sua vida espiritual, no seu ministério, as coisas vão começar a chegar, cada coisa no seu lugar. Mas nós precisamos profetizar. E nós vemos que quando Ezequiel olha aquilo ali, e Deus pergunta para ele, porventura pode viver esses ossos? Quantas vezes não vem essa pergunta para nós? Quantas vezes não vem e nós não enxergamos isso? Será que eu vou conseguir? Será que o meu casamento tem jeito? Será que o meu trabalho tem jeito? Será que o meu filho tem jeito? Será que tem? Será que essa igreja tem jeito? Será que a juventude tem jeito? E o Espírito Santo fala para nós nessa noite: profetiza. Profetiza sobre a tua casa. E fala que quando ele profetizou, ele não precisou sair, vamos colocar aqui, do cemitério para as coisas começarem a acontecer. Ele profetizou lá no meio e as coisas começaram a acontecer no exato momento a qual ele profetizou. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que não vai precisar você sair daqui hoje para as coisas começarem a acontecer. A partir do momento que você abrir a sua boca nesse lugar e começar a profetizar, as coisas lá na tua casa vão começar a acontecer. Porque não vai precisar você sair daqui para começar a acontecer. Deus vai agir a partir do momento que surgir voz profética dos seus lábios. Isso que Deus quer para nós. Que sejamos profetas dele. O que Deus quer para nós é restaurar as nossas vidas. Talvez você entrou nesse lugar que hoje com a sua vida toda bagunçada. Tudo seco. Cheio de morte, cheiro de morte. Hoje é o dia de começar a juntar os ossos e não vai ficar só no ajuntamento de um esqueleto. Não, porque Deus não faz obra pela metade. Deus não faz obra pela metade. Não vai ficar só nos tendões, porque Ele não faz obra pela metade. Deus vai restaurar tudo. Deus vai colocar osso no osso. Deus vai colocar tendão, Deus vai colocar músculo, Deus vai colocar pele. Deus vai fazer perfeito. E por último, depois que você já tiver todo formado, Ele vai soprar o Espírito de vida sobre a tua vida nessa noite. Vai soprar o Espírito de vida, porque nós servimos a um Deus que Ele é a própria vida.
E eu não quero me alongar, porque eu só quero falar aquilo que Deus mandou falar e eu não quero ficar enchendo linguiça. O que Deus mandou eu falar é isso, ponto. Agora eu quero convidar você. Quero convidar você. Que precisa ter a sua vida transformada e mudada pelo poder de Deus. Você que quer viver uma nova vida. Hoje eu estava falando com os irmãos do Nilo aqui. Tem um irmão dele que é meu irmão também. Eu falei com ele, olha, e ele era apaixonado no Nilo. Gostava muito do Nilo, ele gostava muito do Nilo. Eu falei com ele, ó, a única forma de você rever o seu irmão, a única forma é você entregando a sua vida para Jesus. Se você entregar a sua vida para Jesus, você vai poder morar a eternidade junto do seu irmão. Mas essa é a única maneira, essa é a única forma. Eu quero dizer para você nessa noite, a única forma de você restaurar a tua casa, restaurar teu casamento, restaurar a tua vida, é você entregando a sua vida para Jesus. É você deixando Ele fazer tudo novo na sua vida. É você deixando Ele fazer, é você deixar Ele fazer tudo novo.